Bem-vindos, senhoras e senhores, ao terceiro podcast Melhores do Mundo, o podcast mais sem vergonha, mais safado e mais muquirana da internet. Nessa terceira edição vamos discutir o novo filme do Batman. Além disso, o Ultra vai comentar um debate muito legal sobre a conspiração Skrull. Vai ter uma porrada de spoilers, então cuidado. Vamos lá então, que hoje o podcast tá um puta puteiro do caralho. Segurem-se, simbora. Meu peru. Mais escroto, né? Para aí de falar, conversa paralela aí, por favor. Começou o terceiro podcast Melhores do Mundo, o podcast mais escroto da internet. Bom, então aqui presentes está o Malandrox, o único que ainda não sabe o que é uma passarela e que agora falou que é uma bicha afetada. Nós temos isso gravado. Não tenho nada a declarar. Também está aí o Ultra, o descendente mais fanfarrão da internet. Ultra. Oi, tudo bom? Está aí também o nosso digníssimo Ned Reverso, o cara que dá uma voadora no professor Pasquale de regras. Olá, boa noite a todos. Boa noite. E ele que não é o Tony Ramos, mas é o Leonardo Finocchi, o nosso ilustrador oficial. Fala, Nerd. Malandrox. Sim. Para de respirar no microfone. Porra, de novo respirando no microfone, eu vou parar pra da minha boca. Vamos partir agora pros comentários de leitores. Cada um já pegou o seu aí? Já. Sim. Nerd Reverso, começa aí com o seu. Pois é, queria aqui destacar o comentário do Jonathan que deu o seguinte comentário: post sério. Eu gostei muito da ideia do podcast e acho legal ouvir as conversas de vocês sobre os assuntos. Change é o cara. Só como crítica construtiva, acho que esse podcast ficou mais fraco do que o anterior, talvez porque tenha menos assuntos. O primeiro foi melhor. Sobre isso, só queria dizer o seguinte: o primeiro podcast tinha Nerd Reverso, o segundo podcast não tinha. Será coincidência? Não é. Que porra é essa, o Nerd Reverso? Você virou mascarada agora? O estrelinha agora, o estrelinha do Melhores do Mundo, o Nerd Reverso. Vamos continuar agora. Alguém mais tem comentários aí para salientar? Eu tenho um monte aqui. Vai lá, Malandrox, dispara aí. Vamos lá. O V8 falou assim: o podcast tá do caralho, mas eu acho que deveria ter uma gata aí também. Pô, ia ser mó legal. E o Duca disse: acho que vocês deveriam procurar uma nerd gostosa, pra fazer parte do grupo. Nenhuma amiga de vocês se enquadra nessa categoria? Cara, tipo, cacete, que seca essa dos nerds que estão precisando de ouvir uma voz de mulher. Cara, tipo, vocês estão precisando de mulher? Ó, vocês vão pra camisa limpa, tira os óculos, toma 2 garrafas de cerveja e, porra, vão à luta, sabe? Pra ver se consegue pegar uma mulher. E mesmo assim não consegue, vai no puteiro, porra. 10 reais tu consegue uma puta. Fácil. Pô, que nível de puta é essa de 10 reais? Lá no centro da cidade, tinha do lado da minha escola. Leitor, não escuta os Agora, conselhos do Malandrox, que... Peraí, isso foi Mas se escutar, os 10 reais ainda ganha um drink. Ainda É ganha verdade, ainda ganha um copo de cerveja. Agora, imagina a quantidade de pedidos de casamento que uma garota na MDM ia receber. E pra terminar, Duca, nerd gostosa? Cara, tipo, em que mundo você vive? Acorda pra realidade, caralho. Não, sem contar que a gente pode colocar aqui o Malandrox falando com vozinha de mulher e o nego vai achar que é uma mulher, né? Você é muito engraçado. É verdade, hoje nós temos uma nova Melhores do Mundo. Que isso, cara? Quem falou isso, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que o Malandrox é um gatinho. Ok, né? Depois disso. Então, Agora outro comentário aqui, do André Logan. Ouvindo novamente, a voz do Malandrox parece muito com a do Ayrton Koala do EB7. Jaca. Que desgrama. Chato pra conversar igual ele mesmo. Cara, quer dizer que além de você ter um nick mais risada tosca, você ainda vê Big Brother? Cara, você tá sem moral aqui. No mais, não entendi porra nenhuma depois da tua risada. Volte a ter aula de interpretação de texto. Big Brother. Malandrox, você vai responder quantos comentários? Pois é, Só mais um. Esse aqui é o podcast só pra você? A gente Podcast podcast Malandrox. podcast do Malandrox, né? É engraçadinho. Desculpa, não respondo mais nenhum. Engraçadinho Não você. respondo mais nenhum. Vai, o último, vai. Não quero, agora não quero mais, porra. Então tá bom, tá bom. Estouradinho Vai lá. atrás, hein? Desculpa, eu tô com cabeça dura e te machuquei por dentro hoje, outra. Música Então, olha olha só, pra último. ele agora. Pênis Pinto disse: Granadra. Queria dizer o seguinte: caro Pênis Pinto, você no mínimo deve ter algum problema seríssimo com seu órgão reprodutor para se autodenominar assim. E você deveria passar um pouco de cotonete no ouvido, porque eu disse nitidamente granada.
Em compensação, eu mandei aquela mancada do S de celofane e ninguém reparou. Ninguém reparou, todo mundo. A gente morreu de medo. As respostas. Ninguém nos comentários reparou. E no mais, não tem nada pra falar, o resto que se foda. Tá, posso ir embora. Você escreveu as respostas que ele ia dar e tá lendo depois, hein? É um desocupado, né? Ele fica o dia inteiro escrevendo essas merdas pra vir aqui. Eu mato aula pra fazer isso. E não fale mal Auge da semana dele. Ô, Change. Oi. Agora tem um Não fala mal de quem? Cala a boca, Não vou fale falar mal do porra. Pênis Pinto, porque esse leitor falou que eu sou o líder do Melhores do Mundo, então ele está coberto Change. de razão. Vai chegar no pênis pinto, né, ô Change? E é o líder Vai do chegar. Brasil. Mandei mal. Fala aí. Tem um pra leitor caralho, aqui chamado Andir que comentou que pegava sua voz, hein, cara. Como é que você sabe que é um leitor? Andir pode ser uma leitora. Só tem homem nessa porra lendo essa porra desse porque site. O Change já tem um histórico com leitores, vocês lembram do bofe da net. É, viu Olha, só? É verdade. Seguindo o Aí, podcast. Change, você tira a cueca hoje, hein, com esse Andir, hein? Que isso. Mas Ele já não- tem uma história homossexual no seu passado. Que isso? Que isso? Olha, desafio você a contar essa história, se é que ela existe. Mas não agora, porque vamos seguir o podcast. Da net, Ó, tem uma lenda urbana que o Change já fez alguns filmes adultos. Segue o podcast, senão eu vou começar a revirar meu passado aqui. Eu posso. O quê? Pode. Falar do meu filme pornô, não. Sabatini. Dimitri Sabatini deixou um comentário no dia 18, às 13h16 da manhã. Morri de rir com o podcast, muito bom, parabéns para os MDMs. Só tem uma coisa pra dizer, ela sabe. Que isso? Que estúpido. Anônimos deixou um comentário no mesmo dia, às 3h43 da manhã. Excelente, queremos mais. Outro puxa-saco. Vocês veem que os caras estão entrando às 3 horas da manhã no Melhores do Mundo pra puxar o nosso saco. A depois vocês gente só não ganha perguntam dinheiro que sai porque não não dá quer. dinheiro. A gente só não ganha dinheiro porque não quer, porque se Porque tá xingando o leitor, pô. Mas aqui, o cara tá entrando aqui 3h43 da manhã, a gente não faz dinheiro com esse infeliz. É verdade, a gente pode cobrar. Devia cobrar. Leitores, cliquem no submarino, deem dinheiro pro site. Pois é, ali na barra No da. submarino você tem que comprar. E se a gente pedir pra eles darem cliques no Google, o que daria dinheiro pra gente, configuraria em crime das regras. Por isso eu pedi pra clicar no submarino. Comprem seus DVDs nerds, comprem seus gibis e deem dinheiro pra gente. E olha só, eu não estou dizendo pra vocês clicarem nos anúncios Google, tá? Mas eles dão dinheiro pra gente a cada clique. Ninguém aqui disse que pra clicar lá, que fique bem claro, não cliquem lá. Tá bom? Sim, mas se acharem A gente algo ganha interessante lá, podem clicar. Vamos Vamos não nossa achar cara. também. Mas enfim, vamos. E olha só, pra vocês entenderem, agora, momento Google Ads, tem um anúncio lá, download jogos. Todos os jogos que quiseres, joga agora. Aqui é grátis. Ojogos.com.br. Ah, cara, eu tô vendo aqui agora e tem um anúncio muito bom aqui. Filmes pornôs do Change. Prosseguindo. Malandrox acreditou que você fazia filme pornô? Malandrox acreditou que eu fazia filme pornô. Mas. Vocês veem história, eu digo assim, tá bom. É verdade, tá bom. É verdade. Eu falei assim, Moleque, tá bom, assume que tu acreditou que tu era uma criança ingênua. é cala a boca. Né? Vamos lá. Tadinha. Ficou puto. Vamos lá, gente. São 11 minutos agora de podcast, a gente precisa avançar. Então, o assunto de hoje, desse primeiro bloco, é o novo filme do Batman. Então, Quero comer até do Batman. Oi? Que net reverso? Quem foi o escroto que fez essa brincadeira comigo? Ninguém faz essa brincadeira comigo. Tô puto agora. Não vou apresentar porra nenhuma de podcast também. Ultra apresenta aí. Então vamos lá. Fala Ultra. Filha da puta! Vocês estão bêbados? Bom, não, sério, o Ultra que é o desse net aqui, ele que é o fã do Batman, ele que devia apresentar mesmo. Pois é, então. Então segue aí. Cara, olha só, eu não me preparei pra esse podcast, eu não sei nada sobre Batman. Vamos lá. Primeiro assunto sobre o novo filme do Batman. O Coringa, o Bobo, o Palhaço, o Joker, o Palhaço. Primeiras impressões que vocês já tiveram da imagem oficial que saiu. Já saiu? Não vi nada dele. Pô, como você não viu? O que você tá fazendo aqui, ô
Nerd Reverso. Eu vi o cara atrás do vidro todo embaçado, é isso? Pô, saiu uma foto da cara Aquela dele. imagem frontal, cara. Que a Caralho. cabeça toda borrada dele. Saiu aonde? No MDM? Eu não leio o site. Caralho, não acredito que você não viu isso, cara. Teve 250 comentários e você não viu isso. Cara, bom, mas ele ficou nos destaques ali. Eu mesmo subi os destaques melhores do mundo, você não viu isso. Eu vou mandar o link pra ele. Ultra, Oi. você como Batnet, fã da morcega, quais foram suas impressões sobre o Coringa? Cara, eu gostei, mas não dá pra ver muita coisa, né, filho? Você gostou, cara? Eu achei estranhão. Que isso? É pra ser estranho, cara. Porra, você não consegue. Você queria que fosse um cara com um batonzinho bonitinho. Porra. Estúpido. moleque grosseiro, mano. Malandrox, o que você achou da foto do Coringa? Cara, tipo, eu achei legal, achei a intenção boa de mostrar esse sorriso macabro do Coringa, só que eu não Ah, gosto essa muito- é a foto do Coringa? Essa merda é a foto do Coringa? Isso não é a foto do Coringa, isso é Moleque, tu besteira. tá interrompendo o moleque falando. Que é o podcast Falta de educação, né? Agora virou um vai podcast do Nerd Reverso. Vamos deixar tudo. Pode falar, Já que o fala, segundo fala. foi chato, né? Já que não tinha ele, então fala aí, né, Reverso? Vai lá, o bom. Esse vai ser sucesso de audiência, vocês vão ver. Fala aí, Mas, Nerd cara, Reverso. Você não gostou da foto do Coringa, cara? Não gostei não, cara. Por que não? Pô, tá merda. Que não? Isso, que Tá uma merda, tá uma merda. Argumente, você que é É, o... você que é um pós-graduando em jornalismo cultural, fala aí, você tá um... Porra, Nerd Reverso, fala aí, cara. Enquanto ele pensa no argumento, deixa eu só finalizar o que eu tava falando. Ele tá procurando um argumento no Wikipedia. Ele tá pegando no Google, né? Pô, tipo, eu gostei e tal, só tô com medo da interpretação do cara, que... Mas o cara é um bom ator. Pô, Não, eu não acho ele um bom ator. Só o Leonardo e o movimento Atobá acham ele um bom ator. Ele Só tá o imitando o Leonardo Clint Eastwood lá no Brokeback Mountain, ele faz aquele filme pra adolescentes, eu realmente tô com o pé atrás, mas tem tudo pra ser um grande personagem no filme. Você tá com o pé atrás? O que é? Do Sobre Coringa? a interpretação do cara, claro. Você tá com o pé atrás e como é que coube o pé atrás? Ai, Ah, meu Deus. Meu Deus Enfim, do céu. Parabéns, Ultra, parabéns. Continuando aqui, pelo que a gente viu dessa foto com a cara costurada do Coringa, parece que, não sei se vai ser esse caminho adotado pelo Nolan, que vai botar ele com um pouco mais psicótico. Vocês não acham isso? Ou ele vai Mas seguir o Coringa sempre foi psicótico. Não, mas Eu acho- existe, não, existe a parada psicótica do Coringa e existe aquele meio louco, né? E existe o Coringa classudo. Eu acho que ele vai ser menos. Eu acho que ele vai lembrar o Alex do Laranja Mecânica. Ele vai ser aquele seria cara ótimo. que vai chegar com aquele jeitão assim, meio descontraído, meio sorridente, assustador, e de repente ele vai estoura que nem o Malandrox e sai arrebentando tudo. Eu sei que falar essas coisas é coisa de nerd, mas seria perfeito. Malandrox. Tá cortando tudo. Tá picotando tudo. Calma, respira e fala de novo. Tá gaguejando ele. Tá nervoso. Já era. Corta o Malandrox. Ele tá... Nerd Reverso? Voltou? Tô aqui. Mas então, senhor, repita, por favor, por que você não gostou do Coringa? Argumento. Eu achei uma maquiagem muito exagerada. O primeiro filme foi muito mais contido em termos do que aparece, do que não aparece. Eu achei essa maquiagem muito exagerada. Você tá comparando com o Jack Nicholson? Não comparando com o Jack Nixon, comparando com o visual do filme. Do primeiro filme do Batman Returns. O Batman Begins, primeiro do Nolan. Begins. Eu achei isso tão exagerado quanto a máscara do espantalho. Ah não, o saco de cocô da cabeça do espantalho? Seria um saco de cocô. Pô, não sei, você nunca botou cocô num saco plástico? Um saco um cocô num saco plástico, Bom, Era um dos itens do set dos filmes que o Change fazia. Meu Deus do céu. me deu nojo agora aqui. A gente não vai conseguir falar do Batman. Mas voltando pro Batman, assim, mas eu tô perguntando. Não, continua aí, Malandrox, fala aí.
Eu queria falar o seguinte, eu sei que essa coisa de que eu vou falar é meio de nerd fanboy idiota, mas pra mim o Coringa perfeito seria um Coringa igual do A Piada Mortal. Como? Tipo, maluco, psicopata, cheio de humor negro, sabe? Que, você leu A Piada Mortal, não leu? Li, Ele vai dar um tiro na Bárbara Gordon, aleija ela, aí tipo, tira um monte de foto dela pelada e faz o pai dela assistir isso num parque de diversões. Não, O cara é um sádico. mas a Piada Mortal é um bom gibi, eu só não gostei do final, assim, né? Ele rindo do Batman. A Bárbara. Tem o lance do Coringa, ele pode ter comido a Bárbara, depois de ter dado tiro nela. Ele pode ter comido o comissário Gordon, porque ele tava peladão lá. E o Batman ainda ri junto com ele, como se fosse o melhor amigo dele. Assim. Por que são os buchos também, esse Não, Gordon? funciona, né? É porque o Batman, a verdade é que o Batman tem uma paixão caliente pelo Coringa. É o que o Justiceiro falou naquele crossover, que eu acho a melhor definição da relação Batman e Coringa. Ele chegou pro Batman, né, depois o Batman ter deixado o Coringa fugir, aí ele falou, sabe, você e esse demente risonho se merecem. É perfeito. Então, continuando, outra coisa, passamos então no Coringa, vamos falar agora da moto. A gente não fala do carro do Coringa, que ninguém sabe se é real não. Ah, mas aquilo é montagem, tem cara de ser fake. Mas eu Achei muito tosco, do não. Coringa, Só se fosse anos 30 aquela porra. Não, é anos nada a 30 ver. aquilo, do Bonnie e Clyde, cara. Tu não achou maneiro? Poderoso Chefão, não, mas tipo, não vai andar um carro dos anos 30 no meio da rua, sabe? Aí parece. Por que não? parece Porque seriado dos Gotham anos City é uma 60. cidade atemporal do cacete. E se o Coringa foi no Pimp My Ride e botou lá o. no Lata Eu Velha acho que do ele Luciano Huck. Lá tá velho. Eu acho que aquele carro é fake, só valeu aquele post pra dizer que cabem 30 capangas do Coringa dentro do carro. Só isso. Então, pulando um pouco do carro do Coringa, então vamos pra Batimoto. O que senão não é uma moto, né? Aquilo. O que eles falaram que É uma mesmo? Não, eles falaram É, o que Bat pode, mas pode. Adora com duas rodas. Ué, mas tem. Alguém botou nos comentários o porquê que se chama assim. Por que se chama assim? É. sei lá, Por que se chama porra. assim? Sabia que o Batman levou o Batpod dele pra campo Ah, e adivinha qual era o problema? A bateria. Tá que pariu. Não acredito E assim terminamos o podcast Foi. FM. Continuando, bom, não tem muito o que falar dessa moto, né? Assim que eu prefiro o Primeiro que Batmóvel. ela lembra muito o design do próprio Batmóvel, né? Aqui, eu posso falar? Dá licença, por favor. Fala, Tem, fala. tem aquela Aqui. teoria, O leitor Joseph Fuzzy e o botou em inglês e o cabeção traduziu. Os significados de pod. Pode ser uma casca para semente dos legumes, blá blá blá. Um pequeno veículo especialmente usado em situações de emergência. Ou batim para pé. Ou seja, temos aí um pequeno veículo especialmente usado em situações de emergência. Para descrever o que é a motoca do Batman. Será que ele sai obrigado, professor Ultra. De nada. Será que ele sai do Batmóvel, assim, essa motinha? Não, eu tenho a impressão que já disseram uma coisa assim nos comentários, não sei se é spoiler, deve ser, mas que o Coringa destruiria o Batmóvel em algum momento do filme, e aí o Batpod seria construído a partir disso, De fragmentos do de destruído? fragmento. Que tosco. Nossa, que Olha só, sabe por que faz sentido? Olha só. Fala. A roda dessa parada é tão grande quanto a roda. Parece a roda do Bate-Tanque lá do primeiro filme. O Bate-Tanque verdade. tinha esses lançadores de qualquer coisa na frente, que é o que o comissário Gordon atira aqueles ganchos para derrubar aquela ponte. 2. A forma como se segura aqui o guidon, ou como a gente vai chamar isso daqui, é muito parecido como se segura também no Batmóvel. E a posição que fica lembra muito a posição que o Batman ficava no Batmóvel, principalmente quando ele entrava, ia pra parte de dentro pra atirar. É verdade, o comissário Gordon fica também nessa posição, né? no final do Isso, filme. é a posição pra exame de toque. Conhece, né? Bem a calhar pro Batman, né? Não, mas o seguinte também, já disseram lá no site gringos, falaram que essa moto vai ser capaz de fazer tudo que a gente vê no filme como o próprio Batmóvel era, né? O que o Ou Batmóvel seja, ele fazia? vai pular prédios de novo. Mas, enfim. Que é bacana. Você já viu motos pulando prédio? Nem Foi. Jasper, quer dizer. Olha, com a minha antiga mobilete verde, lá em Sagrado, eu saltava 3 prédios. Beleza. Vamos então agora pra cereja do bolo.
A cereja do bolo não vai deixar. Ah, não, o próximo bloco é Screw, né? O próximo bloco são sobre os Skrulls. Agora, Batman é um Skrull. o Nerd Reverso é um Skrull. Eu sou. Não, Nerd Reverso é um Achei que o Nerd escroto. Reverso era o réu. Caralho, Malandrox, você tirou a piada da minha boca. O que ele falou? Nerd Reverso é um escroto. Mas todo mundo fez essa piada lá no MDM, pô. Eu não Eu não é? vi isso, Quem eu não fez? leio os comentários do Eu não vi MDM. também. Quem leu os Desculpa, comentários do eu tenho MDM? mais o que fazer do que ler comentário do Eu MDM. também não leio os comentários do MDM, também tem mais. Quem que leu os fazer. comentários do MDM? O Léo leu. Bugman lê e responde todos. Ele e o Bugman lê e responde todos. Por um. Faz porra nenhuma na vida e responde comentários. Eu tô vendo aqui o post da nova roupa do Batman, né? Ele tem 246 comentários. 200 são do próprio Bugman. E 46 são fakes dele. Não, 46 são os Skrulls. Na verdade, 45. E eu sei, o que falta é o primeirão. Eu falo pior que ele comentou várias vezes mesmo. É verdade, não. Ele tem um íconezinho dele. Então vamos, Ele realmente tá na discussão lá. vamos pro uniforme do Batman. Então, que veio bem diferente, né, do primeiro filme, que o primeiro filme já tinha uma parada mais discreta, assim, né, e esse veio como uma espécie de armadura de combate. E a cabeça estava separada do pescoço, ele tinha umas ombreiras, umas placas peitorais, abdominais, joelheira. O que vocês acharam disso aí? Cara, esse uniforme nada mais é pra atender a necessidade da habilidade do cara pra lutar, né, cara? Você ter cenas de luta em planos abertos que você possa ver melhor. Com aquela armadura anterior, ficava difícil. bonequinho, né? Também. Ah, não é só pra vender bonequinho, né? Não vamos ser ingênuos a esse ponto. Ah, pô. Eu acho que não ficou tão diferente assim, não. Não é só pra vejo questão essa de ser ombreira. Ô, Léo, não é uma lembro questão dela de ser antes. diferente, cara. Não é uma questão, não é pra ser visualmente diferente. Essa armadura, eu mandei uma foto grande pro Change agora há pouco. Você vê pedaços de roupa que permitem mobilidade maior. Pô, você vai ver. Ah, porque eu só tô vendo a foto de lado aqui do Essa roupa, tá no site inclusive, do MDM. A textura Eu do vou te tecido mandar lembra essa a foto roupa pra- do Ninja do primeiro filme. Lembra os ninjas. A textura do quê? É a mesma textura. A textura do tecido é do ninja? Lembra aquela roupa que a gente usavam. usava na prova final dele lá no... Exatamente. É verdade, Mais eu não algum? tinha reparado nisso não. Entre as A única placas... diferença é que tem uma placa com morcego. Que o morcego, que o Ultra falou que tá menor, né? Do que o do anterior. Eu tenho a impressão de que tá bem menor. Aparentemente. Ele Mas Parece essa tá menor impressão, mesmo. essa foto não dá pra ter certeza, assim, absoluta. Mas olha só, Léo, essa foto que eu te mandei, você vai ver que tem esses pedaços Dá de pra ver o tecido aqui, tecido. nas dobras, do cotovelo, no joelho, vai permitir pra ele uma mobilidade maior Sim. e talvez cenas de luta melhores, né, do que no filme anterior. tá certo, isso era do uniforme do ninja, né? Então, E é feito daquele tecido que permite que o suor passe também, né? Da Nike, Dry da fit. Nike. Dry fit da Nike, exatamente. tô vendo, não tá certo isso que você falou, Ultra. Eu tô vendo aqui, as placas abdominais dele são meio soltas assim, né? Pra ele poder dobrar. Gente, tudo que eu falo tá certo. Não Você faça já barra devia não, saber por favor. Por favor, não. Depois eu que sou estrela do MDM. Agora é o podcast do Ultra, então. Vamos dar um Tô podcast. marrento no MDM. Agora, Só tem deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Agora Seguinte, essa foto eu não que gostei o dessa Ultra- foto. Hã? Eu acho que vai funcionar no filme, mas eu não gostei dessa foto. Mas ao mesmo tempo, não gostei da primeira foto dele de uniforme no primeiro filme. Batman Begins? Eu acho que foi muito gratuito e acho que não diferenciou tanto da armadura do Tim Burton, por exemplo. Só mudou o design e ficou mais moderninho. Só que no filme funcionou muito bem. No filme Eu adorei muito bem. o jeito que a armadura funcionou no filme. E aí eu acho que eu comparo até com o Superman Returns, que aquela primeira foto dele de corpo inteiro com uniforme é horrível, e eu acho que no filme a roupa funciona muito bem. Entendeu? Então eu acho que essas fotos a gente não pode se guiar muito por elas também. Você não gostou dessa roupa? Não muito, mas também não gostei do primeiro filme, do Batman Begins. Então, Depois que você vê em movimento, você passa a gostar. não, e no filme é muito rápido, tem os filtros de luz, tem a movimentação, é tudo muito rápido, tudo no escuro. Movimentação de câmera, né? Do Nolan, que ele bota a câmera tremendo, e o Batman atando e pulando, aí realmente não dá pra ver muito. E ele fica encolhido na capa, né? Boa parte do Isso, primeiro filme. é. Que- Eu vi que alguns leitores
Alguns leitores reclamaram da coisa da rótula, né? Que é redondo, e acharam isso feio, prega, ou sei lá sim. o quê. Mas, pô, Protetor do joelho, acho que cara, é você o vai ver- protetor da acho que- rótula. As pessoas reclamaram Cara, você acha disso. que você vai ver isso com destaque no filme? Ninguém vai ver isso com destaque no Claro filme, que só não. nessa Vai. isso. Mas como é destaque? Cara, do mesmo jeito, por que você reclama da proteção da rótula do joelho? Mas é o que eu tô dizendo, não tem por que reclamar disso. Não vai ter destaque no filme. Agora, sabe uma coisa que eu tô reparando nessa foto grande que eu mandei pra vocês? Tem uma pessoa lá no... Uma pessoa? É, Ah, não tô vendo, eu tô vendo. É mesmo. Quem É será? a tia do Batman? Eu sei será? que a armadura deve estar pesado, porque afundou o teto do carro. Ele deve ter pulado e caído em cima. Eu sei, eu tô de sacanagem, né, mané? Eu, não acredito. Eu normalmente acho que você tá falando sério. Eu também. É burro. Mesmo... Ainda mais esse Eu que- tipo de coisa. Eu quero ouvir a opinião do Malandrox sobre o salto da armadura. O salto da O armadura. Batman, o salto. É que o Batman ele tá com um saltinho ali, né? Meio. Meio que Meio ortopé, né? É, meio. Meio viado, Ultra, meio viado. Ele tá viado com essa porra desse salto aqui. Ultra, você responde essa questão do salto ou eu respondo? Não, você que usou coturno muito tempo pode responder. Pois é. Peraí. Você usou muito o seu coturno? Desculpa. Peraí, tem umas 5 musiquinhas trapalhões nesse podcast. Puta que pariu. Vocês estão podres hoje. Quem manda fazer podcast de noite, né? Dá nisso. Todo mundo consome. Qualquer um que já usou um calçado militar, algum calçado de macho, não essas porra de tênis que vocês usam, Eu sabe? não uso tênis, eu uso havaiano. Peraí, o Nerd Reverso, você não usa tênis, tipo, você vai pro shopping usando um coturno, é isso? Vai. De coturno Mas e sapato shortinho. social. Ele vai de coturno e short. Que delícia. Imaginem em suas mentes. O Ultra morrendo, mano. Imaginem em suas mentes o Nerd Reverso só de coturno e com um shortinho apertadinho, assim, mostrando todo. Jesus, Deus me De lycra, né? Pra Se malhar. você souber desenhar, faça o desenho e Não, mande pra gente. nunca! Eu vou ficar cego se eu desenhar isso, assim. Não é pro leitor, o Change, fazer isso. Então, caralho, foi o que eu falei pro leitor. É o Change que quis desenhar. É porque ele tem uma tara. Que isso? Não. É. Tem a tara pelo Ned Reverso de shortinho ou de sunguinha. O Change já viu já viu o Ned Reverso de sunguinha. O Change já falou como ele ficou impressionado. Tá bom. Ele gostou. Cortar a pederastia, por favor. Pederastia, Tá né? demorando. Já né? posso, então, voltando ao assunto, posso fazer um adendo rapidinho aqui do uniforme? Pode. É o Você sabe o que seguinte, significa dentro? é um comentário. No primeiro podcast, o Malandrox chegou assim, vem aqui, deixa eu... Como é que é o Nerd Reverso? Ah, agora eu já esqueci. Como é que ele falou? Ele falou que queria, como é que é? Abriu Só mais abrir aspas. Abriu mais aspas. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Ele começou a falar. Em vez de abrir parênteses. Fala aí, Malandrox. Cheio da razão. Deixa eu abrir mais aspas aqui rapidinho. Pra responder isso é simples. Vão tomar no meio do cu de vocês. Que isso? Agora- Que isso? Isso é apenas pra criança. Aí daqui a pouco vai dizer, vai pro colégio interno, hein? Isso, vai Malandrox, pro inferno, malandrox, 6 anos de- gratuito isso. 6 anos de Gostei idade. disso não. Toda- De qualquer forma. Só uma observação aqui rapidinho. Que a gente acabou de fazer a piada clássica com a idade do Malandrox. Aí no último podcast que a gente tava falando de namorinho de criança, o Ultra falou que trocava lanchinhos com a namorada dele no Eu colégio. falei que o Malandrox fazia isso no seu mané. Cara, eu não sei. O Ultra roubava o lanchinho da namoradinha, mano. Vocês tinham Por isso tá barrigudo. É por isso que é gordo desse jeito, Se né? minha namorada tocasse no meu skinny, mano, eu dava uma voadora nela, assim. Pode uma coisa dessa. Mas continue, Malandrox. Eu perdi o que eu ia falar. Esse papo todo aí de o uniforme vai melhorar nas movimentações e tal. Eu só espero que com isso as cenas de ação não sejam tão obscuras como foram no primeiro filme. Porque o Nolan fez de propósito. Ele falou que queria fazer de uma forma claustrofóbica, por assim dizer, de você não saber o que está acontecendo. Mas Vocês acham que isso prejudicou o filme? Não, pelo eu contrário. achei que, eu acho eu achei que... que as cenas de ação não ficaram tão boas. Eu achei que podia mostrar o Batman realmente dando porrada. Mas o Batman... Você queria o Batman com o Jean-Claude Van Damme, né? Assim, caindo na não porrada, queria. Outra... dançando a dança do bonequinho, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Não queria. Eu só não quero, tipo, ficar essa porra desse
nesses cortes, não sabe o que porra que tá acontecendo. Eu queria ver, tipo, o Batman dando porrada, só isso. Tá bom, Eu gostaria que, já que esse uniforme... Mas olha só, agora sem sacanear, mas só fazendo uma observação sobre isso. Abre umas aspas aí, Ultra. Vou abrir aspas. A primeira aparição do Batman... Peraí, você virou o Bugman agora pra falar com 1, 2... Eu não posso? Não, poder pode, eu estou perguntando. Agora, gente, deixa ele falar, tá terminando. A primeira aparição do Batman no Batman Begins cai muito nisso que você falou do claustrofóbico e tudo, mas é interessante ele não aparecer ali. Você entra naquele... É como o filme Tubarão, do Spielberg. Você não vê o tubarão vindo, você vê as pessoas sendo puxadas para debaixo d'água. Isso cria um clima legal. Eu acho que a última luta, talvez a luta do metrô, tenha sido prejudicada e entre um pouco nisso que você está dizendo. Mas em compensação, o Nolan, desde aquela luta da prisão, quando só o Bruce Wayne ainda não tem Batman, até a última luta, ele usou muito bem os efeitos sonoros também para te incluir na luta. Tanto que na luta do presídio, na porrada do presídio, você escuta esse barulho de osso quebrando. Isso é muito bacana. Sim, eu não estou dizendo que filmes. Esse é o tipo de dizendo que as cenas de luta são ruins. Eu só O tô Ultra dizendo viu que... 100 vezes o filme. É verdade, Eu só gostaria... Ultra, quantas vezes você viu no cinema o Batman Begins? 7. Mas moleque padrão, mano. Vamos fazer as contas aqui. Eu quero minha réplica aqui, minha réplica. 7 vezes 20 dá R$140 que o Ultra gastou com porra Batman Não, Begins. eu tinha meia entrada na época. Tá certo. Ultra, quantas vezes você viu o DVD na sua casa? Umas 7 também. Quantas vezes você viu esse DVD pelado? As 7 Deus. vezes que eu vi. Continua, malandro. Só fazer um entre aspas aqui de novo. Abre as aspas. Abre aspas. Eu estou fazendo esse podcast pelado. Ai, meu Deus do céu, não. Desliga, acabou. Eu sempre soube que ele era viado. Nunca te conto. Ué, você é ser viado e tá pelado. Você não fica pelado? Se você ficar pelado, vai fazer um ventinho no seu mundo e você virou gay. Gente, chega o papo pederasta. com vocês. Me escutem, porra, me escutem. Você só pode falar que eu tô pedindo, aí a gente vai embora. Você sente Peraí, caralho. quando você tá ouvindo a minha voz? Olha aqui, eu vou excluir alguém daí, se vocês não pararem pra me escutar agora. Fala aí, porra. Acabou o nosso tempo. Então. Acabou. tá bom. Cada um aí, vai lá, Malandrox, consideração final, rápido. Batman. Sobre o filme do Eu quero que todo mundo se foda, é isso. Que isso? Que absurdo. Ultra. Malandrox, eu te amo. Não é recíproco. Gostei da moto. O filme vai ser melhor que o primeiro. E Léo, pra fechar aí. Ultra vai vestir a roupa pra não ficar resfriado. Pra não pegar dengue. Você, Chang. Ficar dengoso. Você, Chang, suas considerações finais. Que o Batman morra logo na pobreza. Vamos meter do Batman agora! Só o primeiro. E fechamos o primeiro bloco desse podcast. Agora o Ultra leva a discussão com a conspiração Skrull. Apresenta. Quando você quiser começar, vai começar. Não precisa, a música coloca depois, porra. Fala, gente, aqui quem fala é o Ultra. Eu estou apresentando esse podcast safado porque o Chang está no curso de corte e costura dele. Então vamos apresentar os nossos convidados especialíssimos de hoje. Para começar, o menino que nunca cresce, Malandrox. Olá, gente, tudo bem? Conosco hoje, direto das profundezas do inferno, eu estou copiando o texto do Change, o Hell. E aí, galera? Além do Hell, nós temos aqui conosco o Nerd Reverso. Olá. Bem, são 13 horas e 52 minutos de sábado, está um sol filho da puta, e eu estou gravando esse podcast. Então se alguém reclamar, vai pro inferno. Bem, o tema de hoje é Skrull, né? Isso, inspiração. A Conspiração nova Skrull. mega saga idiota da Marvel. A conspiração Skrullta. Bem, eu não entendo, não sei porra nenhuma de Skrull. Eu sei que os Skrulls surgiram há 40 anos. Eles tinham uma guerra com um outro povo lá chamado Kree. Que a guerra acabou na Terra, porque eu não faço a menor ideia. E aí o Bendis e o Miller resolveram dizer, 40 anos depois, que de lá até hoje tá cheio de Skrull na Terra. Bem, e Hell, fala aí sobre os Skrulls, vai. Você que leu a saga dos Skrulls no original,
Lá no início Pois dos é, 60. Heróis da TV, extinta Heróis da TV. Antes que você fale disso, fala de Skrulls, fala da revolução, da guerra Skrull, Kree, sei lá como é que se chama isso, eu quero fazer uma pergunta depois. Não faça a pergunta agora. Não, porque a pergunta você precisa me contar a historinha pra eu te fazer a pergunta. Eu não sei, não conheço a história. Dá uma resumida aí do que foi a guerra pra gente saber. Pô, a guerra foi aquilo, né? Duas raças de conquistadores que eram tretadas e vieram pra Terra, as duas querendo dominar o planeta. Eu não sei por que todo mundo quer a Terra, cara. É que nem todos os monstros invadiram em Tóquio, né? Não tem explicação. assim. É a mesma coisa. Mas olha, era isso. Mas olha só, aí eles caíram na porrada e aí tinha o Capitão Marvel. O Capitão Marvel era um Kree, é isso? Kree, exato. E aí ele vira um super-herói na Terra. Sim, ele Mas foi antes. trai, né, o povo Kree. Não, foi depois. Foi depois da guerra. Não foi antes que ele era obrigado a proteger a Terra, ou ele quis proteger a Terra, alguma coisa assim. Na realidade ele era Ele foi o surfista prateado. Ele era. Não, ele era o primeiro. O cara que foi mandado pra cá pra averiguar, né, o planeta, né? O surfista prateado também. A Marvel é clichê, você sabe disso. Eu sei, a Marvel é uma porcaria, eu tô cansado de saber. Olha só. E aí ele veio pra Terra, ele era um batedor, então ele veio reconhecer, saber como é que é a parada aqui. E aí um dia... Aí se afeiçoou aos seres humanos e tal, aí ele... clichê de sempre. Ele tretou aquela parada com o Rick Jones, né? Que os dois dividiram um bracelete. Bem viado, né? Uma coisa bem de viado, né? E aquela porra daquele bracelete de Ele ouro. foi exilado, né? Ele foi exilado depois que ele sacaneou com a Terra, ele foi exilado, na zona negativa, né? Aí o Rick Jones que conseguiu os braceletes quânticos lá, e aí eles trocavam de corpo, né? Quando ele queria vir pra Terra, o Rick Jones batia os braceletes, ele vinha e o Rick Jones ficava na zona negativa. Eles faziam troca-troca. Exatamente. Troca-troca dimensional. Entendi. E aí os Skrulls eram verdes e eles são bem piores do que os Kree, não é? Por que os Skrulls viraram... Por que os heróis da Marvel, no caso o Quarteto Fantástico, tem um vilão Skrull e o Kree virou super-herói? Na verdade tem vilões Kree também. Mas os Kree são filhas da puta também, só o Capitão Marvel que é bonzinho. Sim, mas você tem, os mais populares são o Capitão Marvel que virou o Kree bonzinho e o Skrull, Super Skrull, que é o Skrull malvado. Você pode ter outros casos de bons e maus, etc e tal. Mas os icônicos os Skrulls são feios. E isso na década de 60 era o que servia. Já era o suficiente pra dizer quem é bom e quem é mau, né? Tirando menos o Coisa, né? E mas tem aquele Ronan Acusador, que é um vilão Kree bem famoso. Exatamente. E é bandido. Bandidaço. Tá, tirando. Vocês viram, não senti entusiasmo nenhum de vocês falando dessa guerra Skrull Kree, não deve ter sido uma porcaria. É coisa do passado, só o réu que tava lá pra lembrar. Qual foi a grande participação desses dois universos, Skrull e Kree, depois dessa guerra? Eles passaram a ser vilões recorrentes, assim, sabe? Os Skrulls direto participação maior ou menor em roteiro. As histórias dos Vingadores. Os Kree também tiveram até outras guerras depois, aquela Tempestade Galáctica. Principalmente história dos Vingadores e Quarteto, eles são vilões ou heróis ou participações ou aliados ou inimigos bem comuns, assim. Alguma coisa digna de nota? Acho que a Tempestade Galáctica, que foi meio uma parte 2 da Guerra Kree-Skrull, né? Meio que começou a partir das consequências, né? Da Guerra Kree-Skrull, porque... só contra os Kree, né? A inteligência suprema, que era a liderança lá dos Krees, tinha plantado uma informação durante a guerra na mente do Rick Jones, né? Foi meio que assim, o backup dele, né? Raptam o Rick Jones e aí isso recomeça essa outra disputa que seria a Tempestade Galáctica, que os Vingadores vão lá pro Império Kree e tal. Entendi. Bem, o lance é o seguinte, com essa ideia do Bendis, a coisa ficou meio complicada. A gente não sabe se pela cabeça desse filho da puta esse gordo careca, os Skrulls estão na Terra desde aquela primeira guerra, né, Kree-Skrull, né, ou se isso aconteceu só depois que o planeta deles foi pro pau, né? Ou em algum outro momento qualquer, né? Não fica claro isso. Então fica aquele suspense, né? Ninguém sabe desde quando e nem quem é, né? Porque esse fato é importante também, né? O Galactus comeu o planeta original dos Skrulls.
Aham. Isso é algo que é importante assim, nessa cronologia dessa aí, raça. Aí, tecnicamente, né, segundo o Bendis, né, eles não têm mais um planeta, né? Então eles queriam a Terra como o planeta deles. Né? Isso depois da guerra, né? Sim, mas a primeira guerra eles já queriam a Terra como planeta deles, não era? Não, mas era mais como... Eles são raça de conquistadores, né? Era mais como, tipo assim, mais um planeta subjugado. Agora não. Agora a Terra seria uma colônia de valor, assim. Agora eles queriam agora eles base. querem povoar. Mas não é mais Brasil, entende? Agora é Estados Unidos. Entendeu? Eles é outro nível. Ao Brasil, eles querem morar agora. Mas a maioria dos Skrulls não tem algum lugar pra morar, porque eu fiquei lendo essas revistas que estão nos Estados Unidos, e eu sei que o Pantera Negra... Você leu porque você comprou importado, porque a gente no MDM... Não, eu vi no Sarama, eu vi a sinopse. Eu nem li isso, que eu não vou ler Pantera Negra, que eu não sou idiota. Mas eu vi lá que ele vai enfrentar, ele junto com o Quarteto Fantástico, um bando de zumbis Skrulls. Então eles tinham que estar em algum planeta. E agora tudo é zumbi, caralho. Só se fala em zumbi nessa bosta, enfim. Eu gosto de zumbis. Eu também gosto, mas acho que eles estão perdendo a linha, né? Quando tudo vira zumbi, aí fica chato. Ah, não, quanto mais zumbi, melhor. Eu tô vendo quanto tempo vai demorar pra lançar um gibi ou um anime de Pokémon zumbi. Pô, é uma ideia, hein? Se eu arrumar alguém pra desenhar... Vamos voltar pros Skrulls. É uma ideia idiota. Skrull não tem graça, né, cara? Não, mas enfim. O legal desse podcast vai ser falar mal dessa porra, dessa nova saga idiota. Então, já revelaram que quem era Skrull aí no universo Marvel. Vamos lá. Técnica Electra, né? Que a gente não sabe se ela é Skrull desde que ela morreu da primeira vez, né? Espero que sim, né? Naquela história do Frank. Eu não achei ruim essa ideia, não. Ou se ela foi substituída naquela saga do Miller, né? Que o Wolverine matou ela, né? Uma coisa assim. Que ela morre ali também. Pois é, mas fora isso, tem uma infinidade de seres que morreram e pode ser Skrulls como. Mas assim, só sobre a Electra, já seria interessante se a gente pensasse que a verdadeira Electra foi apenas aquela do Miller, né? Isso seria legal pra caramba, assim. Aliás, até surgiu um boato que o Miller vai voltar pra Marvel, né? Vai fazer um especial. Uma revista, né? E estão especulando que seja a Electra. E talvez isso, né? Ele vai mostrar que a verdadeira Electra é aquela. E essa toda que apareceu aí, que o Mike Deodato desenhou, essa aí não era Electra, era uma Skrull. Cara, eu achei muita coisa ruim. Pois então aí esse que é o problema. As pessoas estão com esse receio de que a Marvel faça igual a DC faz, né? Tipo assim, aquilo lá que você leu não existiu, era mentira, tá? Então... a Marvel, só que a Marvel vai fazer com Skrull. A outra vez que a Marvel quase fez isso foi com a saga do clone, né? E não deu certo, ela acabou voltando atrás. Tem que ver se agora se ela vai insistir de novo nisso, porque agora é o Bendis contando e pode ser melhor contado. Os leitores talvez acreditem. Ou então se eles vão voltar atrás de novo, vão ver, não era nada disso mesmo, era tudo Skrull, mas aquilo que vocês viram tava valendo e é isso mesmo. Do que vocês estão falando? Eu saí agora rapidinho. A gente tá falando de futebol. Então, a gente tá falando do Grêmio. Falando sobre retcons, essas coisas de que aquilo que era não é mais. Cara, eu não sou contra retcon, eu não sou contra essas invenções malucas, contanto que seja bem escrita. Até a história do Superboy podia ter sido boa se fosse bem escrita. Se o Bendis escrever bem esse negócio dos Skrulls, pode ser que fique foda, cara. Assim. Não, eu concordo com você. O problema eu acho, é você desqualificar tudo que já foi feito, entende? Falar, aquilo não... Lembra quando, algum tempo atrás, falaram que, na DC, que o Batman nunca teve uma aparição pública, ele nunca foi filmado, nunca foi fotografado, lembram disso, né? Aí algumas pessoas questionaram, mas como? Ele participou da Liga da Justiça Internacional, né? Eles tiravam fotos. Ia na ONU. Aí os caras falaram, não, mas que aquele cara não era o Batman, era o Pantera. Então, entende? Esse que é o problema. É você mostrar uma coisa e depois dizer que aquilo não aconteceu, que não é verdade, entende? Não, concordo. Aí que pega. Cara, mas é difícil também você levar, fazer isso direitinho. 60 anos. 40, 60 anos de história, pô. O Super-Homem vai fazer o que agora? Vai fazer 70 anos ano que vem. 70 anos de história do Super-Homem, mas cara. Mas é que tá. Por exemplo, a DC... Thales, né? Thales. É o Ultra. A DC... Então, a DC, ela zera, entende? Ela
tipo assim, aquele Superman de 70 anos era o da Terra Paralela, entende? Zerou, começou outro, depois o do Burn já foi pro pau também, agora o que vale é do Legado das Estrelas, entende? Eles fazem isso, eles vão zerando o personagem. A Marvel não, a Marvel vem mantendo uma cronologia aí, né? O que a Marvel conseguiu resolver, pelo menos durante algum tempo, né? Isso assim, digamos, antes de 2000, porque você tinha menos de 40 anos, o que é muito, mas também não é tanto quanto da DC, é meio que desacelerar o tempo, né? As histórias da Marvel dos primeiros anos passavam em tempo real, ou seja, de um mês para outro era um mês na vida do personagem. Agora não. Que citam eventos que aconteceram na década de 70, eles falam que foram há alguns anos atrás. Exato. Assim. Mas isso é a mesma coisa na DC, cara. Você tem essa desaceleração. O Jason Todd, outro dia eu tava lendo uma revista do Batman, o Jason Todd morreu há 2 anos atrás, sacou? Mas é o que eu tô falando. A diferença entre... é como se o Batman estivesse atuando há 10 anos, sacou? Sim, mas é ridículo. A crise, de certa forma, ajudou com isso. Depois da crise, eles passaram a contar com essa desaceleração que a Marvel já usava. Entendeu? A Marvel, sei lá, anos 80 inteiro da Marvel foi 1 ano, assim, no máximo. Entendeu? Eles desaceleraram muito em termos cronológicos. Tem certos universos da Marvel que envelhecem, outros não. Por exemplo, o Homem-Aranha já foi quase pai, é casado e tal. Sim, mas o Quarteto Fantástico... Será que era o Homem-Aranha mesmo ou era o Screw? Acabou de parir a porra do Frank Richards Bom, voltando pros Screws, vamos elencar aqui as coisas que as pessoas estão apostando. Todo mundo sabe que o Joe Quesada é um cara que ele detesta o Homem-Aranha casado, ele quer o Homem-Aranha clássico de volta. Então tem muita gente apostando isso. Que a Mary Jane, que casou com o Homem-Aranha, é uma Screw. Então, quando tudo voltar ao normal, ele vai saber que ela morreu mesmo naquele acidente de avião e que ele não casou, na realidade, entende? Então ele voltaria a ser... Ué, eu leio Newsarama, leio fóruns. Que silêncio é esse, gente? O que houve aí? Não sei. Todo mundo ficou calado, você tava falando, aí você parou de falar. O que houve? Tipo, o que foi? Teve uma borboleta voando? O que foi? Não, vocês perguntaram onde que eu tinha visto isso, eu respondi, ninguém falou mais nada. Mas então... vamos lá, quem são os principais suspeitos aí? Além da Mary Jane. O Quesada. O Ben já falou que nem o Homem de Ferro e nem o Capitão América que atuaram, né, ou que estão atuando, são Screw. Isso ele já deixou bem claro. Mas ele falou que fatos que podem ter levado eles a agir. O Capitão América que morreu não é um Screw. Não é um Screw. E esse Homem de Ferro meio corrompido pelo poder também não. Mas segundo ele, o que levou eles a fazer isso ou aquilo pode ter sido provocado por manipulação. Aí estão algumas pessoas achando que aquela mulher que tacou o Extremis lá no corpo do Tony Stark seja uma Screw e que o Extremis seja um catalisador dessa personalidade diferente dele, entende? O que é um Extremis, por favor? Você não leu Extremis? Eu não. Leu sim, pô. Tabela de Screw, você leu a minissérie? Aquela roupinha dourada dele? Tô inventando a mesma coisa que fizeram com Lanterna Verde. Ele agora tem nanotecnologia nas veias. Ele é meta-humano. Igual o Ultimate, igual o Homem de Ferro. Por que os Screws fariam isso nele? Não era mais fácil ter matado o cara e substituído? Porque os Screws são burros. Ou não, né? Ou é uma trama muito maior do que a gente pode entender. A Marvel nossa mente é muito simples pra entender a complexidade dos planos dele. Não, mas assim, outro suspeito, já ouvi falar ali de bebê da Jessica, já ouvi falar do Luke Cage. O Bendis também suscitou isso. As pessoas perguntando, né? Quem que era o lance lá do bebê, né? Da Jéssica, que tem os olhos de Screw. Aí ele falou, né, ele falou aquele negócio de mudança comportamental. Aí você lembra que o Luke Cage deixou de ser um bucha e virou o líder dos Vingadores, né? Começou a ser mais atuante, mudou traje, mudou, né? Então, meu cara vai andar que nem um capetão anos 70. As pessoas acham que ou ele é um Screw e engravidou a Jessica Jones, ou então a Jessica Jones. Agora eu vou fundo, hein? Que é lá no Homem-Aranha 65 de novembro de 1988, numa história do John Byrne, do Quarteto Fantástico, que ele mostra que lembra quando a primeira aparição dos Screws, o Reed Richards transformou eles em vacas, hipnotizou eles e fez eles virarem vacas e eles iam ficar morando para sempre na Terra como vaquinhas, né?
Olha quem só. tomou leite do Skrull virou Exatamente. E numa cidade, Nossa. o leite dos Skrulls estava dando propriedades metamórficas para as pessoas e elas estavam ficando com mentalidade Skrull, assim, agressivos, né? No final dessa história, o Reed Richards, ele converte tudo de volta, né, para a cidade. Todo mundo volta ao normal. Só que mostra um carregamento de leite indo para um campo do exército. E, tipo assim, fica um gancho que nunca mais foi usado, entende? E como As o Bendis pessoas adora estão essas falando paradas, isso, que né? talvez o bebê da Jessica Jones, por uma manipulação dos Skrulls, esteja tomando na sua mamadeirinha o leitinho das vaquinhas Skrull. Caralho. Um pouco estragado esse leite, não, Por né? isso que ele tá assim. Não, mas é leite Skrull, ele não tem prazo, o prazo de validade é diferente. É Ah, código. tá certo. Tá certo. Assim, caralho, bicho. Isso é muito ruim. Não, com Bom, certeza. aproveitando essa teoria, Isso aí perto do soco. Cara, perto do Não, soco do Superboy, bicho, isso é ridículo. Não. É leite. não é pra tanto. Que isso, Então, malandro? Transformar melhor. Skrull em vaca. E as pessoas tomam leite da vaquinha Skrull e viram. Pô, mas isso foi anos cara. Mas sem 60, Tigo cara. também, sem Tigo. Não, mas aí você esquece, cara. Deixa eu ver aqui, a história Traz do de Burke volta. foi, Não pode foi ser. nos anos 80. Mas também pode ser, o Doutor Estranho pode ter um Skrull também, afinal de contas, foi ele que pariu a Jessica, o bebê da Jessica Jones, e falaram que o Illuminati, sei lá o nome dessa porra desse grupo, Illuminati, cara. Illuminati, pode dizem ter que Skrull tem no pelo meio. menos um Skrull infiltrado ali no meio. As pessoas estão apostando no Namor, ou até no próprio Reed Richards. Eu imagino que podem fazer uma coisa. O que vocês apostam aí? Porque Ah, Será não, que tem um olha Skrull só. carcando a Sue Richards desde os anos 70? Será que o filho deles é um Skrull? O Franklin? Não, eu acho que não. Já pensou? Não, ele acho é que muito não. poderoso pra ser um Skrull. Ué, Mas, o Skrull não é muito poderoso pra ser um Skrull? mas se o Franklin fosse um Skrull, ia melar, por exemplo, a Era do Apocalipse, né? Não que seja nada demais, mas... o Franklin é importante. No próprio Heróis Renascem também, o Franklin é importante e tal. Mas por exemplo, eu acho que pode ser o Professor Xavier, que tipo, saga por saga estão falando que o Professor Xavier é um filho da puta. E o professor Talvez Xavier já no foi final- substituído outras vezes, né, no decorrer de sua... E ninguém história. percebe, né? É incrível isso. Quando surpreendente Ninguém percebe X-Men. o quê? Que substitui o Professor Xavier. Sempre. Eu acho que umas sempre- vezes já, É. aquela vez... Já teve era o Mímico. O Mímico teve foi o antes primeiro do que Mímico, morreu. ainda nas histórias do Neil Adams, teve um transmorfo que entrou no lugar dele lá e morreu. Não foi o Mímico. Depois- Não foi o Mímico? Foi o Mímico? Não era o Mímico. Não, era aquele Changeling. Mal, desculpa. Isso, Foi- Changeling, que isso. depois, O Mímico, que depois recriam ele como Morfo. Né? O Morfo era esse Changeling. Mas exato. olha só. Tem uma pergunta Diga. pra fazer pra vocês. Os Illuminati, eles são formados pelo Doutor Estranho, o Xavier, o Namor, O Reed o Richards, Reed Richards, o Pantera que depois sai fora. Pantera e que o, sai Ryan- fora. e o Tony Stark. E o Raio Negro. Stark. E Raio Negro, Raio Negro. Ah, cara, o Raio Negro é o Skrull. Tu acha? também. Por que o Raio Negro? O Raio Negro é o Humberto da turma, é o tipo mais bosta. Então por isso mesmo que ele é o Skrull, cara. Não, Acho que tem eles que... vão dizer que durante esses anos todos o Reed Richards era um Skrull. Ou que o Vão. Homem de Ferro era o Skrull. Não, mas aí que tá, Thales, é que a gente não sabe em que ponto da história eles foram foi substituído, substituídos. Esse que é o lance. Ele, Pois não é. pode, ele pode não ser Skrull esse tempo Eu todo. acho ele- que vai ser exatamente o Raio Negro, exatamente por ele ser um bucha, por ele ser um merda. É um personagem relevante. Eles podem dizer menos durante esse importante, tempo todo, exatamente. Eu acho que ele pode era um ser. Skrull, sabe? É possível. Vai ter menos gente puta se falar que foi o Xavier esse tempo todo, sacou? Ou durante Com esses tempos. Aí vão dizer que durante a saga tal o Xavier tava andando porque ele era um Skrull. Ah, pô, vou inventar um monte de coisa, cara. Que bicho, sério, se eu fosse comprador de gibi da Marvel, eu parava de ler. Nunca mais comprava. Não, mas o que acontece, por exemplo, essa não é uma tática nova. Vários arcos de história você tinha algum personagem que na realidade se revelava um Skrull. Só que essa coisa de ser uma conspiração, ou seja, de ter vários Skrulls infiltrados e Mas, já há algum Rebeca, tempo, Rebeca, isso é Lembra, novo. lembra quem tava falando sobre isso, sobre esses retcons? Que a gente tava até tentando identificar qual que foi o primeiro que institucionalizou essa safadeza, é. e a gente chegou no consenso que foi o Capitão América. Isso. Quando o Stan Lee recriou o Capitão América. Quer dizer, ele falou que o Capitão América tinha morrido na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, morrido não, mas ficou congelado na Segunda Guerra Mundial. Aí as pessoas falaram, peraí,
Mas nos anos 50 saíram algumas histórias de um outro Capitão América. Ele falou, não, aquele não era o Capitão América de verdade, aquele era um cara, né? Era o Skrull, não era o Skrull, mas era um cara que se fingia de Capitão América. O Capitão América mesmo é esse aqui, ó, que voltou agora, né? Nos anos 60. Tanto que nessas histórias, dos anos 50, o Bucky, ele tinha morrido, uma mulher matou ele, deu um tiro nele, ele morreu nos anos 50. Aí depois os caras inventaram que não, que ele desapareceu no mesmo acidente que o Capitão América desapareceu, né, no final da Segunda Guerra. Então, teoricamente o Barão Zemo tinha matado ele, não era isso? Não, ele caiu também, ele foi desaparecido quando ele e o Capitão América pularam no foguete, né? O foguete lá, o foguete explodiu e os dois caíram no mar, né? Então, aí depois que o Ed Brubaker mostrou que os russos acharam o Bucky e usaram ele pra transformar ele no soldado invernal. Uma ideia imbecil, falando nisso. Imbecil, mas bem executada. Bem executada. Independentemente de ser imbecil ou não, você meter um retcon ou outro pra você explicar uma coisinha ou outra, uma saga de 3 personagens, agora você mexer no universo inteiro. Exatamente, era isso que a gente tava conversando. Quer dizer, isso é perigoso demais, cara. Assim, você pode jogar coleções de... Tá jogando coleções de gibi no lixo, cara. Pessoas que leem gibi. Aí é você ser muito apegado àquilo. E vão sentar assim e vão falar, caralho, tudo isso aqui é uma grande mentira. Sim, mas aí é outro universo. Isso sempre aconteceu, isso sempre faz na Marvel, na DC. Mas Malandrox nunca aconteceu nessas proporções, entendeu? Não são todas as revistas que viraram mentiras assim. Você a crise nas infinitas terras. É isso, Mas a crise nas infinitas terras é como tentaram fazer com Homem-Aranha, sabe? Com 40 anos de quadrinho da DC, ele falou, isso tudo não existiu. Pois é. Não foi o que eles fizeram. Eles falaram, isso tudo agora, a partir de agora, deixa de existir. Então. E as pessoas não vão mais. Mas você encerrou. Aí depois eles falaram que não, que existiu sim, só que tava escondido. Isso aí foi jogar 20 anos. Que foi no IPT. Jogaram 20 anos né? de revista no lixo. Mas é o que eu tô falando, jogaram 20 anos de revista no lixo agora, a DC. Exato. E a Marvel vai fazer jogar 40. Exatamente. Mas é isso. Só que aí a sua postura como colecionador, você pode ter 2 posturas. Uma, você ficar apegado àquilo e falar, isso aqui não está mais na cronologia, que triste, vou jogar tudo fora. E outra, você pensar, acabaram aquele universo, vou criar outro, entendeu? Vou guardar minha coleção pensando que é outro universo e agora vai ter uma nova possibilidade. Você ficar muito apegado àquilo é coisa de fanboy também, pô. Não é questão de ficar apegado, cara. É questão de você ser desrespeitado como consumidor. Isso é verdade, eu concordo com o Ultra nisso. Isso aí tudo tipo, é chamar o leitor de idiota, sabe? Fico puto com isso. Olha só, imagina que a Nestlé chega pra você e fala, olha só, a gente faz chocolate há não sei quantos anos, mas na verdade a gente nunca usou cacau, a gente usava morangos silvestres do interior da África. Aí você fala, pô, peraí, o que eu comia a minha vida inteira, sacou? Sabe? Sim. São mentiras pra você. Sacou? Então, assim, o meu personagem preferido da Marvel é o Homem-Aranha, e aí eu descubro que durante anos ele era um Skrull. Depois ele era um Skrull. Vamos usar esse papo de Skrull pra reverter esse negócio da identidade secreta dele que foi revelada. Com certeza. Ou no mínimo ele vai se aproveitar disso pra dizer, não, na verdade aquele não era eu, era um Skrull. Sacou? Então vai ter um Skrull. Eu acho que a maioria das cagadas da Marvel agora pode ser justificada. Tipo, o Justiceiro Celestial era um Skrull, essas coisas todas. Essas merdas todas. Mas o Justiceiro Celestial não era um sonho do Justiceiro? Não foi assim que o Gartienes ajeitou a cagada? Não foi um sonho, ele simplesmente voltou. Ignorou. Sei lá, Deus olhou e falou, não, volta. Ele nem cita isso, Ele nem cita isso. Mas, bem, assim, o lance é, se eles não usarem isso pra explicar todas as cagadas, assim, que eles fizeram, sabe qual vai ser? Vai virar os socos do Superboy. Exatamente, foi o que eu falei pro Change isso, né? Quando eu vi a primeira vez a notícia, eu falei, olha aqui, ó, a versão socos do Superboy da Marvel, ó. A conspiração Skrull, que vai ser o que eles vão usar pra justificar todos os problemas, e aí vai ter um lugar perdido na zona negativa, onde quer que seja. Vão estar todos os caras que a gente achou que tinham morrido, vão estar lá presos, sacou? Aí outros vão ter morrido mesmo e eles vão... Porra, isso e a lista é grande, né? A gente tem o Colossus, tem o próprio Wolverine, que morreu na saga do Miller, a Elektra,
a Jean Grey, o Gavião Arqueiro. O Wolverine já morreu e já mostraram que o corpo dele era um Skrull. Isso já aconteceu uma vez. Já aconteceu. Foi uma saga Ele dos virou- Vingadores. Eles acharam um campo de treinamento Skrull, onde os caras eles eram treinados para substituir heróis. Exatamente isso. Quer dizer, eles eram treinados durante vários anos para assumir a identidade de um super-herói e eles vinham pra Terra pra substituir esse cara. Não, Isso aí pois já é, foi mostrado uma numa coisa que saga você pode dizer sobre essa saga, E cara, você o, pode até achar e o que esse roteiro Wolverine, é ele idiota. virou, o Wolverine verdadeiro virou um servente do Apocalipse. E quem enfrentou o Cavaleiro da Wolverine virou a morte. Quem enfrentou o Wolverine, o X-Men mais poderoso de todos, o Anjo. Mas olha só, vocês podem até achar que esse recurso de roteiro é idiota, mas, por exemplo, ele não surgiu do nada. Pelo menos a gente tem que considerar isso, que não dá pra você virar e falar assim, não, ele criou essa coisa de Skrull do nada. Os Skrulls e infiltração de Skrulls entre super-heróis faz parte da história da Marvel. Exatamente. Pelo menos isso. Não, assim. beleza. É uma safadeza, mas é uma safadeza bem elaborada, né? Pode ser muito bem elaborada, pode ficar bem legal, mas, porra. Sei lá, é Marvel, né, cara? Não é revoltante. Não vou ler mesmo. Vem cá, quanto tempo a gente tem? Temos aí uns quase 30 aí. Então encerrou. Encerrou? Encerrou, já falamos tudo de besteira que a gente podia falar. Deixa eu fazer a pergunta pra vocês. Quem é Skrull? Eu. Quem é Não. Skrull? Hell. Quem é Skrull? Quem é Skrull, eu aposto. Vamos fazer assim, nos Illuminati. Vamos ver. Não, sem ser personagem, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O Personagem ou não? O Bendis. O John Quesada, com certeza, é um Skrull. Ultra, quem é Skrull? Quem é Skrull? O Change é um Skrull. Eu acho que É por isso que ele não tá aqui, né? eu vou fazer uma revelação pra vocês, até aproveitando que o Change não tá aqui. O Léo Fagundes falou é um que o Hell- Skrull. O Fagundes é um Skrull? O Fagundes é um Skrull. O Léo mandou avisar que o Hell é um Skrull. O Hell é um Skrull. Ok. Eu não Skrull. Então, encerrados, alguém acha essa ideia uma merda, sim ou não? Sim. Não, eu acho uma ideia Não, polêmica. sim ou Cara, não, se é uma sim ou merda, não? se é uma merda, eu vou ter que esperar pra ler, pelo menos. Eu tenho a ideia, eu não pergunto eu se recomendo. o resultado vai ser uma merda. A ideia é uma merda, a história vai ser boa. Eu acho que a história vai ser boa, mas a ideia é um lixo, eu não vou ler mesmo. Eu recomendo os nerds a pararem de ler essas porras e vão ler quadrinhos de verdade. É isso. Eu recomendo a todos que leiam o jornal. Bem, é isso. Muito obrigado a participação de todos. Hell, vá pro inferno. Nerd Reverso, vai almoçar. Malandrox, vai namorar. Eu vou bater um rango. Beijundas, tchau. Tchau. Achei que você ia bater punheta. Falou.